Quais são os primeiros passos para você poder comprar a sua casa própria aqui nos Estados Unidos? Vamos responder essas e outras perguntas hoje com a nossa convidada, Tatiana Schultz. Olá, Tatiana, seja bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você. É um prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui. Meu nome é Tatiana, eu moro há 21 anos já nos Estados Unidos e trabalho aqui na Geórgia como agente de hipoteca, Mortgage Loan Originator em inglês, que é a pessoa que ajuda aquela pessoa que deseja comprar uma casa para morar ou para investimento, conseguir um financiamento junto ao banco. Exato. E, Tatiana, tem muitas pessoas, né, que, como eu falei antes, vêm com esse sonho da casa própria, mas não tem ideia, né, de por onde começar esse processo, né? Fala um pouquinho pra gente, qual é o primeiro passo para quem quer comprar uma casa aqui nos Estados Unidos? Claro, com muito prazer. O primeiro passo, se você vai comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, a não ser que você vá comprar com dinheiro e pagar 100% a casa em dinheiro, você vai ter que conseguir um financiamento junto ao banco. Então, muita gente começa a olhar a casa e se interessar pelas casas, mas não fez essa consulta inicial do financiamento. E o que acontece? Você não sabe para quanto o banco vai te qualificar, se você vai qualificar de imediato, e daí você constrói um sonho de comprar uma casa de 500 mil, começa a ver as casas e de repente você não qualifica para isso. Então, o primeiro passo seria conversar com alguém que trabalha com financiamento, que é licenciado aqui nos Estados Unidos para trabalhar com isso, para entender qual que está a tua situação financeira naquele momento, se você consegue qualificar de imediato ou se você precisa tomar alguns passos, né, com relação às suas finanças para conseguir o financiamento junto ao banco. Então essa conversa é muito importante. Por quê? Porque quando você vai comprar uma casa, o banco olha várias coisas, né? Ele vai olhar o quê? A questão do teu crédito, como está o teu crédito. Ele vai olhar também a questão do teu histórico de trabalho. Você tem um histórico de trabalho no país que dá segurança para o banco de que você vai continuar tendo aquela renda? O banco também olha como estão as suas dívidas hoje. Se você tem um salário muito bom, mas você tem muitas dívidas, financiamento de carro, financiamento de barco, dívidas com relação à faculdade que você fez, dívidas com o governo de imposto, isso tudo vai diminuir o teu poder de compra. Então, nessa consulta financeira que é totalmente confidencial, a gente vai analisar as finanças do cliente e vai ajudá-lo a entender melhor aonde ele está, se ele pode qualificar agora, para quanto ou quais são os passos que ele precisa tomar daqui para diante para se qualificar. Ah, sim. E, Tatiana, fala um pouquinho sobre a diferença, por exemplo, uma pessoa que esteja nos assistindo no Brasil, né, ou em qualquer outro lugar do mundo, que queira comprar um imóvel para investir, né, um imóvel como investimento aqui nos Estados Unidos, né? Vamos falar um pouquinho dessa pessoa. Quais são os passos que essa pessoa deve tomar, né? Um investidor quer comprar uma casa aqui, o que ele faz? Como é que ele começa esse processo aqui nos Estados Unidos? Claro. Essa é uma pergunta muito interessante, porque existe diferença entre um financiamento para quem mora aqui, que vai residir na casa, ou vai investir mais morando aqui nos Estados Unidos, ou para quem está investindo morando no Brasil ou em outro país. Então você me perguntou primeiro para quem mora fora, quem mora no Brasil ou em outro país e quer investir aqui. Há como sim fazer isso, né? Há dois caminhos. Existe o caminho de fazer baseado na sua renda no seu país de origem, então no Brasil, por exemplo, a gente vai ter a avaliação do contador brasileiro que vai falar como que está a situação financeira dessa pessoa lá no país de origem dela e a gente vai fazer baseado nessa situação da pessoa lá no país de origem. Esse financiamento, ele requer, né, toda essa documentação de renda do país de origem. Né? E ele requer, o financiamento para investidores que moram fora do país sempre vai requerer uma entrada, um valor de entrada um pouco maior, de 25% a 30% do valor do imóvel. Então a pessoa tem que ter esse dinheiro para dar de entrada, de 25% a 30% do valor do imóvel. Também tem o caminho de fazer um financiamento que é baseado não na tua renda, mas na renda que aquele imóvel vai gerar para você. Então, o que acontece? Nesse caso, é ordenado um appraisal, que é uma avaliação da casa, é um profissional desta área que vai lá no imóvel que você quer comprar e fala esse imóvel quanto de aluguel ele vai dar por mês. Ele vai dar $2.000 por mês.
Então o banco vai ver se o aluguel vai cobrir as despesas que você vai ter com essa casa, de financiamento, de imposto IPTU, do seguro da casa, que aqui nos Estados Unidos, quando você tem um financiamento de casa, você precisa ter um seguro que protege a casa contra incêndio, contra inundação. Então, se o valor desse aluguel cobrir todas essas despesas que você vai ter, o banco te aprova para esse financiamento. Então, é possível sim fazer morando fora do país. Claro que a gente tem toda a questão das diretrizes que a gente segue. Quando a gente vai emprestar dinheiro para alguém, não é assim, eu quero ou não quero emprestar. São diretrizes pré-estabelecidas pelos bancos que a gente tem que seguir. Então, a pessoa tem que se encaixar dentro daquilo, a renda dela, o estado da casa, se a casa está no estado bom ou não. E também a questão do crédito, para quem já tem crédito no país, para quem é estrangeiro e não tem, também é possível comprar. Né? Então, tem várias dessas diretrizes que a gente tem que seguir. Ah, interessante. E me fala uma coisa, por exemplo, eu tenho clientes, né, que são investidores, tanto que ou querem abrir empresas aqui, ou querem comprar imóveis, né, para investir. Como essas pessoas trazem dinheiro para cá se elas não, né, vivem aqui? Muitas vezes eu ouço pessoas falando, eu vou trazer dinheiro vivo, vou trazer dinheiro na mala, né, na pochete, de qualquer forma, né, para poder dar de entrada, ou não tenho uma conta no banco aqui. Sim. Como é que eu faço isso? E aí eu falo, bom, você tem que conversar com uma pessoa especializada no assunto. Esclarece para a gente como é que esse investidor fora dos Estados Unidos traz esse dinheiro para cá. Isso tem que ser feito tudo legalmente, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa vai no banco dela do Brasil e tem agências que fazem essa transferência legalmente para o banco aqui. Tudo precisa ser documentado e feito da forma correta. Por quê? Porque todo o dinheiro que é usado para a compra de uma casa, ele precisa ser mostrado a procedência da onde ele está vindo. Porque existe lavagem de dinheiro, existe tudo isso, então o governo regulamenta tudo isso. Então, eu já ouvi de um caso na Flórida de uma pessoa que ficou enrolando, não queria falar como ia transferir o dinheiro e tentou trazer o dinheiro na mala. O banco não aceitou, porque não tinha como provar a procedência desse dinheiro. Exatamente. E é a mesma coisa quem compra uma casa aqui. Você também tem que provar a procedência do dinheiro. Você não pode pegar um dinheiro que está guardado embaixo do colchão e aparecer lá no dia do closing, né, do fechamento da casa com aquele dinheiro. Todo o dinheiro tem que ser sourced and seasoned, que significa da onde que veio e ele já tem que ser um dinheiro que está ali há algum tempo, né? Então, existem essas regulamentações. A gente tem que fazer tudo de uma forma para ajudar o cliente a conquistar o sonho dele da casa própria, mas também dentro da lei, do que é certo, porque é algo muito sério. Exato. E, basicamente, esses critérios, na hora que você estava falando sobre isso, me fez lembrar de alguns vistos, né, de investidor que também exigem esses critérios de procedência do dinheiro, como visto para investidores que possuem cidadania de alguns países, né, que são partes do tratado comercial com os Estados Unidos, como o E2. Você tem que comprovar, né, o aplicante para o visto tem que comprovar a procedência desse dinheiro, tem que mostrar as declarações de imposto de renda, tudo isso. Não pode simplesmente chegar com a mala cheia de dinheiro, né, no banco, como a gente via aí em filmes até antigos, né, a pessoa chegando lá e fazendo isso ali na hora. E, Tatiana, fala agora, por favor, para a gente um pouquinho sobre o credit score, né? Essa pontuação de crédito aqui nos Estados Unidos também é alvo de muitas perguntas. Preciso esclarecer isso. Como melhorar, né, essa pontuação? Como que os bancos que estão financiando, né, um contrato, né, para uma casa, compra de uma casa própria, como é que eles veem e analisam essa pontuação de crédito aqui nos Estados Unidos? Com certeza. A pontuação de crédito, a gente pode comparar mais ou menos quando você vai para a escola e você pode tirar de 0 a 100 num teste. É mais ou menos assim com relação à tua vida financeira. Então, é uma pontuação que vai mais ou menos de 300 até 800, que mostra como está a tua vida financeira naquele momento. Então, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, para você conseguir comprar alguma coisa financiada, é importante que você tenha já adquirido linhas de créditos, ou seja, dívidas, mas dívidas que você paga responsavelmente. Então, a pontuação de crédito vai mostrar se você é um bom pagador ou não. Então, o que acontece? Quando você abre ali a tua primeira linha de crédito, um cartão de crédito, ou você vai numa loja e compra um carro financiado, o que acontece? Aquilo ali vai ficar marcado no teu histórico. E conforme você vai pagando em dia, certinho, tudo direitinho, usando responsavelmente esse crédito,
a tua pontuação de crédito vai subindo. Ao contrário, se você usa de forma irresponsável, essa pontuação de crédito vai baixando e vai te prejudicar. Então, quando você vai comprar uma casa, e não só uma casa, um carro, móveis, abrir um cartão de crédito, é checado esse número, essa pontuação. Como que está essa pontuação de crédito dessa pessoa? Se essa pontuação estiver ruim, é mais difícil você conseguir uma linha de crédito ou você vai conseguir com juros muito maior. Né? Então, o que é importante? A gente aprender a usar as linhas de crédito com responsabilidade. Como que isso acontece? Não indo em cada loja que você vai e te oferece para abrir um cartão de crédito, aceitando todas as ofertas, porque se você tem muitas linhas de créditos, né, você tem mais dificuldade em administrar aquelas linhas de crédito, mas ao mesmo tempo não paga tudo em dinheiro, porque tem muita gente que paga aluguel em dinheiro, compra tudo em dinheiro e não tem nenhuma linha de crédito. Então, quando ele quer comprar uma casa, ele não tem como provar que ele é bom pagador. Então, é importante ter linhas de créditos, mas administrar bem. Sempre pagando em dia, isso é fundamental, e ao mesmo tempo não, com relação ao cartão de crédito, nunca usar no limite. Se você receber uma linha de crédito de $10.000, você não fica no limite de $10.000 todo mês. O aconselhável é ficar 30% a 40% do quanto você tem. Então, usar 3 a 4 mil, se a tua linha de crédito é 10 mil, e sempre pagar em dia, não deixar atrasar. Então, ter esse cuidado com o crédito, que a tua pontuação vai naturalmente subindo. Entendi. E Tatiana, a gente falou sobre a questão dos investidores, né? Aquela pessoa que quer comprar para investir, mas não está morando nos Estados Unidos ainda. Agora vamos abordar um pouquinho a situação das pessoas que moram aqui, né, que vivem de aluguel, que estão pagando aluguel e querem sair do aluguel, querem comprar, né, finalmente realizar o sonho da compra da casa própria. Como é que é o critério para essas pessoas? Quais são as dicas que você daria para essas pessoas? É uma situação totalmente diferente dos investidores, né? É diferente. É algo interessante que quando você vai comprar uma casa e você depende de um financiamento, o banco quer saber desde o início qual é a forma que você vai usar aquela casa. Se vai ser tua residência ou se vai ser uma casa para investimento, porque os financiamentos são diferentes para quem vai investir ou morar. A casa é tua, mas você está usando o dinheiro do banco, então o banco tem o direito de saber para que você vai usar. Quando você vai comprar uma residência própria, você tem algumas vantagens. A questão dos juros, normalmente é mais baixo, porque existe um incentivo para que as pessoas comprem a casa própria delas, então os juros vai ser mais baixo. No geral, a entrada é mais baixa, né, para você comprar a casa que você vai residir, que você vai morar. A gente tem até planos de assistência, Down Payment Assistance, que é a assistência para o valor da entrada, que você às vezes até consegue financiar 100% do valor quando é casa para moradia, se você qualifica ali dentro do que o banco pede, né? Então, existe diferença sim. O que é importante a gente ressaltar? Que você pode comprar a tua casa nos Estados Unidos se você já tem o número de social ou se você tem o ITIN, que é o teu número fiscal para declaração de imposto. Então, você pode comprar das duas formas, tendo social e tendo o ITIN number, né, o número para declaração de imposto. Claro que também, de novo, né, vão ser dois caminhos diferentes para os financiamentos para quem tem o número de social e para quem tem somente é diferente o ITIN. É diferente também. Interessante. Existe mas as duas pessoas podem, só que existe um caminho um pouquinho diferente nesse sentido. E daí a gente vai ver o que mais que o banco vai olhar. A questão da comprovação de renda, que normalmente pode ser feito pelo teu imposto dos últimos 2 anos. Se você já tem uma empresa há mais de 5 anos que você trabalha para si só, mas a empresa já tem 5 anos estabelecido, a gente consegue usar 1 ano apenas de imposto. Também o banco vai olhar a questão das dívidas, que a gente já falou, quanto que você deve, a questão do teu crédito, né? E para pessoas que às vezes não conseguem fazer a compra com o imposto, é possível fazer com extrato bancário de 1 ano. Então, o banco vai analisar os seus extratos bancários, ver quanta entrada, quanta saída você tem e qualificar baseado nisso também. Então, existem vários caminhos, é muito específico para a situação de cada pessoa, para que se a pessoa trabalha para si só, se ela é funcionária de uma empresa, né, quanto tempo ela está no país. Então, a gente nessa consulta inicial guia a pessoa, ó, vendo a tua situação, é melhor a gente ir por esse caminho. Então, mas tem muitos benefícios para quem quer comprar a casa própria aqui, né, porque é um desejo de todo mundo e você
você tem essas possibilidades de comprar com 3% de entrada ou com 0% de entrada, dependendo da sua situação no país. Claro, e cada caso é um caso, né? Precisa ser avaliado, é importante conversar com uma agente financeira para saber direitinho o que fazer, né? Se a sua pontuação de crédito não está boa ainda o suficiente para conseguir um financiamento com uma taxa de juros mais baixa, ir trabalhando aquele crédito, né? Quando você trabalha com uma agente financeira, você tem essa orientação, né? E pode planejar melhor a compra da casa para ter mais vantagens, né? Com certeza. Agora, Tatiana, me fala uma coisa em relação ao status imigratório da pessoa que está querendo comprar uma casa, né? É importante a gente frisar isso aqui, porque, né, eu, como advogada de imigração, vejo muitas pessoas querendo comprar a casa própria, querendo ter um ITIN number, muitas vezes não é recomendado, cada caso também é um caso, obviamente, né? Então, me fala assim, como é que essa situação dessa pessoa indocumentada? Você tem uma procura muito grande de pessoas sem documentação imigratória nesse momento, fazendo esse aconselhamento com você para comprar uma casa própria? Você está ajudando assim essas pessoas? Como que essas pessoas devem fazer, né, os primeiros passos ali para adquirir uma casa? Sim. Essa questão é uma questão, como você falou, de caso para caso, e a gente também sempre orienta que a pessoa converse com o seu advogado de imigração primeiramente. Sim. Porque a gente pode sim fazer a compra da casa, estando indocumentado aqui no país, tendo determinados tipos de vistos que ainda não são vistos definitivos, que são vistos temporários, mas vai depender da orientação do advogado da pessoa e a gente vai fazer uma consulta. Tem alguns financiamentos, né, que são para pessoas que já estão estabelecidas no país com visto de residência permanente. Uhum. Tem financiamentos que são mais abertos para pessoas que não estão indocumentadas ou estão num processo. Mas assim, vai de caso para caso também, porque vai ter uma diferença. Primeiro, a gente vai aconselhar sempre falar com o advogado, porque a gente não tem essa licença, a gente não pode dar conselho com relação à imigração, porque às vezes as pessoas ligam para conversar, né, e já querem saber de uma coisa geral, mas cada profissional tem que ter o cuidado de trabalhar naquilo que ele é licenciado e tem a sabedoria e o conhecimento. Então, sempre que uma pessoa pergunta para mim, eu tenho visto de estudante, vai afetar? Eu falo, conversa com o teu advogado. Né? Porque tem pessoas que têm visto de estudante que já compraram casa aqui e tem pessoas que não. Então, eu sempre falo, conversa com o teu advogado. Existem caminhos para pessoas indocumentadas comprarem casa aqui, pessoas que estão em processo de vistos, mas são financiamentos diferentes para cada uma dessas situações. Ok, é bom saber. Para a gente finalizar aqui, Tatiana, me fala uma coisa. O sonho da casa própria é para todos? Como é que é? O que você diria para as pessoas que estão pensando, ou que já têm recursos, ou que estão pensando no futuro, né, em comprar a casa própria? É possível, né? Que cada um aqui compre uma casa própria, realize esse sonho de ter sua casa própria, de investir também no mercado imobiliário. É possível sim, eu creio que é para todos, com planejamento, com organização. Como tudo na vida, você quer ter uma empresa, você tem que se preparar para aquilo, tem que se organizar para aquilo. Você quer ter uma profissão, você vai aprender sobre aquela profissão, vai treinar. E a casa própria também. É possível sim, independente do teu estado migratório, como a gente falou, independente se você chegou recente ou mora muito tempo aqui. Agora existe um processo de organização. Por isso que a gente sempre fala com as pessoas, começa cedo do que tarde. Porque às vezes a pessoa chega para a gente, eu quero comprar a casa esse mês. Mas tem algum detalhezinho ali que precisa ser organizado. E se a gente tivesse conversado com aquela pessoa 6 meses atrás, agora ela estaria pronta. Então, existe essa possibilidade, né, de a casa própria estar disponível, os financiamentos são disponíveis para as pessoas, mas precisa se organizar, precisa respeitar as diretrizes ali dos bancos. Então, por isso que a gente faz esse trabalho também educativo, de ensinar as pessoas quais são os passos. Então, quando eu converso com alguém que às vezes tem toda a documentação ali, você olha e está tudo desorganizado, bagunçado, eu nunca falo para a pessoa não. Eu falo, agora ainda não, mas se você tomar esse passo e esse passo, vai se tornar possível. Então, quando eu pego um cliente que realmente não tem como qualificar de imediato, eu sempre tenho um plano de ação para ele. Então, eu não consigo te qualificar nesse momento, mas se você fizer isso com relação ao teu crédito,
Daqui a 3, 4 meses vai refletir no teu crédito. Se você fizer isso com relação a juntar o dinheiro para ter ali a entrada, a gente pode qualificar. Então a gente faz esse trabalho realmente de planejamento junto com o cliente. Isso é muito importante, né? Que é essa preparação para o futuro. Nem sempre tudo está ali, né, possível naquele momento que o cliente quer. Então é fundamental obter essa consultoria com uma pessoa qualificada que possa ajudar, né, nessa realização desse sonho. Bom, foi um prazer ter você aqui hoje conosco. Um assunto, lógico, muito interessante, que renderia mais de um programa até. De repente, no futuro, podemos voltar a conversar sobre outros tópicos também, né? Abrangendo essa questão da casa própria, de investimento, de aluguéis, né? Tem muito ainda para a gente falar no próximo programa, ok? Obrigada pela sua presença, Tatiana. Muito obrigada a você, foi um prazer conversar com você e estamos à disposição sempre que precisarem. Esse foi o Cruzando Fronteiras, eu sou Renata Lily White. Se você gostou do programa, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum programa novo, ok? Até a próxima!